Projeto integrador para o curso de Bacharelado em Ciência de Dados. Polo, Sumaré, São Paulo, 2025. Olá! Hoje vamos apresentar o nosso projeto de integração. O Oncodata. Um sistema de apoio à gestão de dados clínicos em oncologia. A gestão de dados em serviços de saúde é fundamental para garantir a qualidade do atendimento e otimizar recursos. Em áreas como a oncologia, onde os tratamentos são complexos e a demanda por atendimento é crescente, a necessidade de ferramentas tecnológicas para organizar dados se torna ainda mais evidente. Hoje, os ambulatórios de oncologia na rede pública enfrentam desafios na gestão de informações vitais. A escassez de ferramentas integradas dificulta a análise de grandes volumes de dados, o monitoramento de tratamentos e a tomada de decisões baseadas em dados consistentes. Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de apoio à gestão de dados para um ambulatório de oncologia na rede pública de saúde. O sistema é projetado para facilitar a coleta, armazenamento e análise de dados clínicos de forma integrada e segura. Com esse sistema, profissionais de saúde terão acesso rápido e seguro às informações dos pacientes, o que permitirá um acompanhamento mais preciso e uma melhora na qualidade da assistência prestada. O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias modernas como MySQL, Laravel e Filament, priorizando segurança, acessibilidade e escalabilidade. O foco é proporcionar uma plataforma eficiente e robusta para apoiar a gestão de dados em ambulatórios. Com esse sistema, espera-se otimizar a gestão de dados nos ambulatórios de oncologia, aprimorando o atendimento ao paciente, reduzindo erros e promovendo uma análise mais eficaz das informações clínicas. A solução proposta oferece um modelo escalável para apoiar diferentes ambientes de saúde pública. Esse é um passo importante para uma saúde pública mais eficiente e para a melhoria dos atendimentos em oncologia. Vamos transformar a gestão de dados na saúde pública para oferecer um cuidado melhor e mais ágil aos pacientes. Muito obrigado. Essa é a tela de login do sistema, o Oncodata, onde o usuário, por meio de login de e-mail e password, no caso a senha, ele se loga na aplicação, autenticado. Ele vai cair aqui no dashboard onde tem a informação do nome do usuário que se conectou, qual que é a versão do framework do Filament que a gente está usando. Em cima tem uma barra superior global de pesquisa e ele tem a opção de mudar para o tema claro ou permanecer no tema escuro na plataforma. Um dos dados clínicos é o menu de informações essenciais, onde eu tenho informações para ajudar na triagem do paciente, informações de exemplo aqui como doenças crônicas que ele pode possuir, eles estão categorizados por tipos, cirurgia, internações entre outros. Tem um formulário de controle onde o usuário pode escolher qual que é o tipo dessa informação essencial, se é uma cirurgia, uma internação, vacinação, um hábito. Nesse caso, é um tratamento realizado se ele já fez quimioterapia. O outro menu do sistema é o menu sobre medicamentos. Ele tem uma listagem de quais medicamentos eu já tenho cadastrado. Tem uma opção de criar medicamentos, editar medicamentos e remover, no caso, editar os medicamentos. Essa tela, esse formulário de cadastro, ele leva o nome do medicamento, qual que é o princípio ativo, qual é o fabricante, a apresentação, se é cápsula, comprimido, draga, injetável, gel, suspensão, xarope, entre outros, qual é a concentração daquele medicamento, qual que é a via de administração, se é nasal, retal, parental, oral, e qual é o número de registro da Anvisa daquele medicamento. Esse menu são as dotações que eu vou usar para, no cadastro do paciente, identificar de onde esse paciente veio para o meu hospital, para a minha unidade hospitalar. As dotações conhecidas, elas contam com o nome, a sigla, que é uma sigla curta para identificar a lotação, quando essa tem um nome muito grande, o endereço da lotação, um telefone de contato da lotação, e-mail, uma descrição. O menu de médico, ele tem as informações de cadastro para médico, edição de médico. As informações é o nome do médico, a data de nascimento do médico, onde conta com um calendário para a pessoa editar e cadastrar o nascimento, o sexo desse médico, qual que é o CRM daquele médico, o e-mail de contato e um telefone de contato. Essa tela é de tratamentos, onde eu consigo listar os tratamentos. Cada um dos tratamentos ele é composto por um código simples para identificar aquele tratamento, o nome do tratamento, qual que é o tipo de tratamento dentro dessas opções, a descrição, a duração estimada, a frequência daquele tratamento, os colaterais são livres, você pode adicionar ilimitados para o paciente ter ciência, quais são os medicamentos vinculados a esse tratamento. Nesses medicamentos, dependendo da apresentação daquele remédio, eu vou ter outro tipo de opção para dose, por exemplo, esse remédio que é comprimido, então o usuário vai colocar aqui que são 3 comprimidos, intervalo e a duração e uma observação daquele remédio. Essa é a última tela, a tela dos pacientes, onde eu utilizando todas as informações pré-cadastradas, eu consigo colocar o controle daquele paciente. Nessa tela tem as informações como nome, data de nascimento, CEP, cartão nacional, o CPF, nacionalidade, estado civil, todos eles com caixinhas de seleção para escolher, qual seria o nome do contato do familiar responsável, o nome e telefone, todos com máscara, então se eu vier aqui digitar algum número, ele vai fazer uma máscara para aquele número, assim como o cartão nacional, quais são os dados clínicos, quando foi ele diagnosticado, qual é o estágio que ele está, de acordo com a tabela de dados oncológicos, qual é o tipo de câncer que ele tem e qual é o CID, que é a Classificação Nacional de Doenças, que é uma tabela de CID-10. Então são 14 mil opções aqui onde o usuário pode escolher
a classificação que melhor casa aqui com o caso do usuário, qual é o médico responsável, a origem de encaminhamento, que é da tabela de lotações, as alergias que aquele usuário possui, com possibilidade de pesquisa, né, no caso, por exemplo, amendoim, informações essenciais para a triagem do paciente, que são aquelas que foram cadastradas aqui nesse menu de informações essenciais. Depois, os tratamentos vinculados a ele, eu posso escolher o tratamento, colocar uma data de início em termo em e uma observação. Se o tratamento não possui medicamento, ele avisa que não tem medicamento e aparece somente a observação e o nome do tratamento e o período. E se ele possui medicamento, vem a lista dos medicamentos vinculados àquele tratamento com a dose, intervalo e duração. O último é a demonstração que o sistema ele é responsivo e ele atende a formatos mais estreitos, como o de aparelhos móveis. É assim que fica a tela quando o sistema possui uma tela mais estreita. As telas de listagem ficam desse jeito. Os formulários de cadastro eles ficam mais estreitos e mudam a quantidade de elementos por linha, assim como nesse exemplo. E é isso. A evolução do nosso projeto integrado é que agora ele conta com uma API. Eu vou tentar dar uma passada por cima pelos pontos principais da API. Eu consigo me autenticar. Eu venho aqui na rota de autenticação. Se eu colocar o usuário e senha incorreto, ele vai me dar um aviso aqui, que no caso a credencial fornecida está incorreta. Eu uso essa API para conseguir navegar por todas as rotas. Aí no caso aqui, como eu estou usando Postman, eu coloco uma variável com esse token aqui. Consigo buscar um token de algum usuário por e-mail, quando eu já estou logado. No caso, eu estou buscando o token desse usuário desse e-mail. Eu tenho aqui algumas rotas, como por exemplo, listar os usuários que têm cadastro nesse sistema. Ele me traz algumas informações como quantos itens eu tenho, qual que é o número de itens por página. Consigo trocar aqui os itens por paginação. Consigo trazer informações do meu próprio usuário, qual é o último token válido. Por exemplo, vou atualizar aqui. Eu consigo exibir um usuário específico, por exemplo, eu quero saber o usuário do ID número 3. Eu consigo criar um novo usuário. Eu consigo atualizar um usuário, no caso, atualizar a senha dele. Eu consigo fazer a exclusão de um usuário, no caso, eu vou tentar escolher o usuário número 10. Vou cadastrar aqui um novo usuário. O e-mail, no caso, é o único se eu tentar salvar esse usuário aqui. Ele vai dar um aviso que o campo do e-mail já está sendo utilizado. Então isso acontece em todas as rotas. No caso aqui eu consigo listar as alergias que eu já tenho cadastrado no sistema, exibir as alergias, salvar uma alergia nova. Tem alguns tratamentos de dados, como por exemplo, o nome e a categoria, ele passa a ser em letra maiúscula depois que ele é salvo no banco de dados. Eu consigo atualizar algum dado pelo ID que é identificado na rota. Eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho muitos dados, então eu vou ter uma página, os links preparados para paginação maior. Eu vou ter um total, no caso aqui, de 14 mil itens. Então, se eu quiser, por exemplo, navegar para a página 2, eu colocaria aqui a página igual a 2 nos parâmetros, né? Só, no caso, uso aqui essas variáveis de controle. Eu consigo listar, por exemplo, os tipos de informações essenciais. Como essas informações aqui são enums e são dados imutáveis, eu coloquei, por exemplo, aqui para um usuário que tenta salvar uma informação nova, ele vai retornar uma mensagem que não é possível criar um tipo novo desse dado, porque ele é um dado imutável e ele não é um dado que persiste e é manipulável no banco de dados, igual os outros dados. Então eu consigo listar todos os pacientes do meu sistema e se eu quiser uma informação mais detalhada, eu coloco na rota aqui qual que é o ID daquele usuário e assim eu consigo ver os dados clínicos daquele usuário, quem está fazendo acompanhamento médico, qual que é a origem, né, a unidade de origem, as informações da nacionalidade, as alergias que foram cadastradas para esse usuário, informações essenciais, todas aquelas informações que a gente já tem no painel, eu consigo fazer isso aqui via API, consigo cadastrar algum usuário, no caso aqui, se eu tentar esse usuário, conseguir fazer o cadastro desse usuário, eu consigo atualizar alguma informação, por exemplo, eu vou mudar aqui o estado civil daquele usuário, e eu vou, no caso, o ID que foi gerado aqui para ele, no caso foi o ID 85, então para eu fazer a atualização dele, eu tenho que passar o ID correto, vou fazer a atualização dele, o telefone, o estado civil. Se eu tentar passar, por exemplo, um estado civil que não existe aqui, o meu sistema vai reclamar porque existe uma validação de todos esses dados de entrada. Então, se tiver alguma coisa no formato ou um ID que não existe, o meu sistema vai reclamar e eu consigo apagar esse usuário que eu acabei de criar. Então, no caso, eu passo aqui o ID 85, consigo fazer a exclusão desse usuário aqui. E agora, quando eu tentar acessar esse usuário número 85 ou atualizar esse dado, ele não vai existir, vai me retornar um erro que eu não consegui encontrar esse dado. É isso que é a API do nosso sistema. Também tem um endpoint aqui para fazer estatística genérica se a gente fosse consumir um serviço para exibir algum tipo de informação externa. Ele é atualizado em tempo real. Aí, por exemplo, aqui eu tenho 83 pacientes, eu vou tentar cadastrar mais um aqui agora. Cadastrei, agora eu vou vir aqui nas minhas estatísticas genéricas e o número tem que voltar para 84.